Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de história. A gente vai falar um pouquinho sobre o feudalismo e o renascimento. Então, vamos lá. O feudalismo teve início com as invasões germânicas, ou seja, bárbaras, lá no século V, sobre o Império Romano do Ocidente na Europa. As características gerais do feudalismo foram o quê? O poder que era descentralizado, não é só nas mãos dos senhores feudais, e a economia era baseada na agricultura, na subsistência e na utilização do trabalho dos servos, tá, pessoal? A sociedade feudal era estática, ou seja, tinha pouca mobilidade social e era hierarquizada. Então a estrutura era formada como? Tinha a nobreza, que eram os senhores feudais, que tinham as terras e arrecadavam impostos dos camponeses. Tinha o clero, que eram os membros da igreja, que tinham um grande poder e era responsável por proteger espiritualmente a sociedade. E também não tinha impostos, né? Arrecadava ainda o dízimo. Já os servos, que eram os camponeses e os pequenos artesãos, deviam pagar as taxas e os tributos aos senhores feudais. A economia feudal era baseada principalmente na agricultura, então existiam moedas, só que elas eram pouco utilizadas. Então, como é que funcionava? Eram as trocas de produtos, tá? E o feudo era a base econômica, então quem tinha terra tinha poder. Durante o período feudal, a igreja que dominava, católica, né, dominava o cenário religioso, então tinha o poder espiritual, influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento ali da época. A igreja também tinha grande poder econômico, então ela tinha terras em grande quantidade e até servos trabalhando, tá? O feudalismo ele não terminou de uma hora para outra, não terminou assim de forma repentina, né? Foi se enfraquecendo e foi sendo substituído pelo sistema capitalista. Então, o feudalismo começou a entrar em crise em algumas regiões da Europa, lá no século XVII, e entre os principais motivos do fim do período feudal foi o desenvolvimento ali dos centros urbanos e o ressurgimento do comércio. Então, esse desenvolvimento aí provocou um fenômeno que foi conhecido como êxodo rural, ou seja, né, as pessoas saíam da zona rural e iam em direção às cidades. Então, muitos servos eles passaram a comprar sua liberdade ou fugir e eram atraídos então por oportunidades de trabalho lá nos centros urbanos. Já o mercantilismo, né, foi aquilo que vigorou depois do fim do feudalismo. Então, diversos povos eles adotaram essa política de mercantilismo. Só no século XVI é que desenvolveu medidas para constituir assim o mercantilismo. Então, as teorias resultaram na prática de diversos chefes de Estado europeus que incrementaram ali uma política econômica para os interesses do Estado. Então, ela tinha algumas características. O Estado podia mandar na economia, e lógico que ia favorecer a burguesia, que era a classe comercial ali, né? Impedia a saída das riquezas, tá? Ou seja, protegia suas mercadorias. E o colonialismo, né? Que as metrópoles é que tinham colônias e o extrair dessa colônia e a colônia só podia comprar da sua metrópole. E também desenvolvia a marinha para evitar os gastos, né? O absolutismo ele foi caracterizado pela concentração de poderes do rei, tá? E era sustentado pelo mercantilismo, que ia manter o equilíbrio social entre a nobreza e a burguesia, tá? Então, com o avanço do processo de centralização no poder, onde só o rei tinha poder, criou então condições favoráveis para o surgimento dos escritores e dos críticos que começaram a criar teorias aí para o poder do Estado. Então, a gente tem ali Nicolau Maquiavel com Príncipe, tem o Grotius com Direito à Paz e à Guerra, tem Thomas Hobbes com Leviatã, então vários outros livros, tá? Então o absolutismo atingiu seu poder lá na França com Luís XIV, né, que ele tornou o maior monarca do absolutismo. Já no século XV, a Europa começou a passar por um período de crise financeira, então a economia estava bem comprometida. Os bens que eram produzidos ali na zona rural e agrícola teve uma queda, então para abastecer esse consumo eles tiveram que exportar do Oriente, então o que? Pedras preciosas e objetos raros. E a única rota para fazer essa transação era pelo mar Mediterrâneo, então ia passar por cidades italianas. O problema é que essa região ali o mercado era dominado pelos árabes e os árabes cobravam impostos bem caros ali dos mercadores europeus, então os produtos ficavam bem caros. Então, para resolver esse problema, os europeus procuravam novas rotas para poder chegar no Oriente sem precisar pagar esses impostos.
Só que essas expansões marítimas eram muito caras e os comerciantes não tinham coragem nem tanto dinheiro assim para se embrenhar pelo mar sem recursos e sem o apoio de um rei. Então a figura do rei era ideal para esse empreendimento, pois só o rei podia dar recursos públicos para investir nessas embarcações, tá? E a expansão ampliou o comércio, também ampliou o nível científico. Então começaram a se desenvolver, né, aparelhos como a bússola, como o astrolábio, né, como os modelos de embarcação e os postulares, que eram livrinhos que eles detalhavam uma região específica. Então a expansão marítima começou a incentivar profundas mudanças na Europa, né? Principalmente começou o quê? A aumentar as rotas comerciais, a mudança do eixo mediterrâneo para o Atlântico, várias companhias de comércio, começou a se aperfeiçoar as instituições financeiras, o monopólio das cidades italianas no comércio caiu e o capital começou a se valorizar. E os países que começaram esse processo de expansão foi Portugal e a Espanha. E os portugueses eles foram os primeiros europeus que se lançaram no mar nos períodos das grandes navegações, lá entre o século XV e XVI. O principal objetivo de Portugal era fugir da intensa disputa comercial lá no mar Mediterrâneo, e ele também queria comercializar com nações diferentes, né? E as principais conquistas dos portugueses foram a cidade de Ceuta, que foi a primeira a ser conquistada, lá em 1415. Então, Portugal garantiu uma grande reserva de ouro, tá? E foi daí que ela conseguiu expandir ainda mais o seu mercado. Começaram a África também, lá em 1488. Então, teve o que? Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa Esperança, tá? E a chegada à América lá em 1500, com Pedro Álvares Cabral, que pensou que chegava no Oriente, mas acabou chegando no Novo Mundo, ou seja, no nosso continente americano. A expansão espanhola iniciou-se depois de um século de Portugal, então eles também criam uma nova rota para o Oriente, tá? E essa possibilidade surgiu então com Cristóvão Colombo, que propôs ao rei da Espanha uma rota que ia circular a terra para alcançar esse objetivo. O rei não achou muito bom financiar essa viagem, porque achava que Colombo estava era maluco. Mas depois de tanta insistência, o cara se estressou e disse, ó, vou investir nessa viagem. Então, Colombo saiu lá em 6 de setembro de 1492. Foi uma frota com 3 caravelas, que são aqueles barcos enormes, que era Nina, Pinta e Santa Maria. E depois de uma viagem de 5 semanas, lá em 12 de outubro, até que foi rápido, né? Eles chegaram lá nas Bahamas. Então, quando Colombo mandou uma velha carta lá explicando que ele não tinha chegado no Oriente, mas sim no Novo Mundo, a Espanha achou que eles estavam no direito de administrar essa nova descoberta, só que Portugal também queria, né, desfrutar desse novo ambiente. Então, ficou em uma confusão e só solucionou depois do Tratado de Tordesilhas, lá em 494, entre esses dois países, que era um documento que dividia a terra entre os espanhóis e os portugueses. Então, as terras a leste seriam da Espanha e as terras a oeste seriam de Portugal. Agora, olha que interessante. Eles se acharam que descobriram a terra, sendo que já tinha gente que morava aqui, né, pessoal? Então, né? Eles se descobriram e se acharam os donos da terra, mas vida que segue, né? O humanismo foi um movimento intelectual de valorização da antiguidade clássica, então representava o que? A glorificação do homem. O homem era o centro de todas as indagações, de todas as preocupações, e os humanistas é que dominavam os campos do saber e do conhecimento. Um bom exemplo disso foi Leonardo da Vinci. Em diferentes épocas da vida dele, Leonardo da Vinci foi o verdadeiro bombril, 1001 utilidades. Ele foi arquiteto, foi urbanista, foi escultor, mecânico, botânico, engenheiro, geólogo, fisiológico, cartógrafo. Meu Deus, ele foi tanta coisa que até fica difícil saber, né? Então, tudo mudou depois do humanismo, que os métodos de ensino foram se enriquecendo, foram estudadas línguas clássicas, tinha essa preocupação com o estudo da natureza também. O Renascimento foi um importante movimento ali, artístico, cultural e científico, lá que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E começou na Itália lá no século XIII e se foi se expandindo ao longo de todos os países europeus. O Renascimento foi a expressão do movimento humanista nas artes, nas letras, na filosofia e na ciência. Então, essa mudança confrontava diretamente a Igreja Católica, que tinha o poder na época. Então, foram vários
mudanças que ocorreram nesse período. Então, foi o fim do geocentrismo, né, a Terra como a origem do universo. Surgiu o heliocentrismo, que era o Sol como centro do universo. Foi o fim do teocentrismo, que era o Deus no centro de tudo. E o surgimento do antropocentrismo, que era o homem como centro de tudo, né? Então, foi um movimento de liberdade cultural e artista, e vários artistas se destacaram nesse período, como Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci e Michelangelo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de responder os exercícios ali ao final do capítulo. Até a próxima aula.